Boa noite, gente. Em que momento que a gente pode dizer que está tudo errado e em qual momento a gente pode dizer que está tudo certo no jogo de futebol? É realmente um troço emocionante, fascinante, né? Com 15 minutos de jogo do segundo tempo hoje no estádio do Morumbi, se alguém dissesse que o São Paulo ia virar e fazer 4-1 no time do São Bernardo, muita gente talvez desse risada, até eu. E olha que todo mundo conhece aqui, pelas minhas opiniões, o nível de confiança que eu tenho nesse time. Mas tem dia que as coisas dão errado, e hoje estava dando muito errado em alguns momentos. Tá? Agora, é impressionante como o tempo é um componente curioso e ao mesmo tempo emocionante, e ao mesmo tempo parte fundamental de um jogo de futebol, né? Porque o jogo do São Paulo com o São Bernardo hoje, quartas de final do Campeonato Paulista, pode ser todo recortado num relógio, numa espécie de relógio que foi mostrando como o jogo era e como ele poderia ser, e dando ao mesmo tempo aos dois técnicos, não só ao Rogério, a capacidade de ler e ao mesmo tempo ter que tomar decisões rápidas para trazer o resultado necessário para chegar a uma condição positiva na próxima fase. Então, nós tivemos 45 minutos de jogo em que o São Paulo poderia ter feito 4 gols e não fez. Poderia ter tomado 2 e não tomou. E com 55 minutos estava 1-0 para o time do São Bernardo, que foi quem tentou surpreender no começo da partida, depois não conseguiu tanto, foi atacado insistentemente no final do primeiro tempo, mas com calma, com tranquilidade, com a bola no chão, conseguiu fazer 1-0 no time do São Paulo, numa sequência de falhas, né, que já começa com a bola perdida no meio, depois a tentativa de recuperação do Reinaldo, e ele mesmo perde a bola e perde na corrida para o jogador do São Bernardo, que encontra o outro livre, que consegue entrar no meio dos zagueiros que não estavam prontos naquele momento para dar o combate naquela jogada, porque não esperavam que o Reinaldo fosse errar por ali, e o São Paulo tomou seu primeiro gol. E depois disso, a gente teve mais 35, 40 minutos de jogo, né? 39 e 50, menos do que os 45 do primeiro tempo, onde 6 gols poderiam ter sido marcados e não foram. No entanto, você tem o começo da reação do São Paulo aos 20 minutos do segundo tempo, né? Ou aos 65 minutos de jogo, e você tem o final da partida com 94 minutos e 50 de jogo, com o São Paulo vencendo por 4-1. Ou seja, em 30. Não foi entre 25, em 27 minutos, para ser mais exato, o São Paulo não só virou, como atropelou o time do São Bernardo. E isso, o que tem a ver com a história dos treinadores, a leitura de jogo e a questão do tempo? Depois que o Rogério Ceni precisou se coçar e ajustar o time do São Paulo para tentar ganhar. Eu acho que o maior mérito do Rogério hoje foi esse. Foi ajustar o time para vencer. Porque às vezes você está lá perdendo de 1-0, você ajusta o time para tentar pelo menos empatar. E depois ir administrando esse empate. Né? O Rogério não. O Rogério fez a leitura e trocou o time para ganhar no jogo. Inicialmente de 2-1, claro. Ele precisava virar o jogo e manter o resultado. Mas não só conseguiu 2-1, como ampliou isso para 4-1. E aí alguém pode dizer, pô, mas o Rogério não viu isso antes, por que não escalou esse time que terminou o jogo? Porque o treinador tem as suas convicções, o seu desenho no papel, a sua estratégia do torneio e o seu plano de jogo para cada embate individual, ou embate único, né? E o Rogério Ceni tem feito uma espécie de rodízio nesse time do São Paulo, e alguns jogadores com os quais ele contou hoje são jogadores nos quais ele confia muito, mas que durante um período do jogo não foram aquilo que ele certamente esperava que fossem. E nem mesmo que a torcida esperava que fosse. Eu tenho certeza que quem foi ao estádio, quem acompanhou o jogo na TV, aliás, de novo, a transmissão cheia de picotes, aí tem que resolver isso aí, viu, ô dona TNT, dona HBO Max, por favor. Transmissão muito boa, muito legal. Eu tava picota demais, gente, pelo amor de Deus. Mas o Rogério já tem jogado com o Igor Gomes muitas vezes e tem funcionado, já que ele não tem aquele ponta de velocidade. Ele alarga o campo com o Igor Gomes de um lado
e muitas vezes o Marquinhos do outro, quando tem os dois, ou o Gabriel Sara, que está machucado, então ele botou o Alisson no lugar, que até cumpriu a função, apesar de alguma limitação ali. O Igor Gomes jogou mal. E na frente só tinha o Luciano acordado. Né? Ninguém mais que estava na frente estava tão acordado quanto ele. Mesmo assim, ele teve dificuldades, ele teve chance no primeiro tempo, mas concluiu fraco. No segundo tempo fez um gol em completo impedimento, um chute bonito e tal, mas estava muito adiantado. Você vê que aí demonstra até uma certa afobação. E aí o Rogério resolveu consertar o time, tirou o Reinaldo, que não estava bem, que já tinha falhado no gol do São Bernardo, colocou o Wellington muito afim de jogo, colocou um Rigoni muito ligado e um Caleri para fazer companhia para o Luciano, para ter pelo menos uma dupla de atacantes ali dentro da área para incomodar o bom goleiro Alex Alves, né? Estava numa noite inspirado até ali. Aí funciona a primeira alteração, porque o golaço que o São Paulo faz na hora do empate é um negócio impressionante com o Rodrigo Nestor, que já tinha perdido um gol. Eu disse que o Rodrigo Nestor tinha que ter sido substituído no primeiro tempo, depois daquele gol perdido, na hora, e só voltado para o time no banco de reservas em 2024. Mas você vê o que é o futebol, né? Uma jogada que nasce lá na saída do Jandrei ainda, que cai no pé do Caleri, que troca passes com o Rigoni, que devolve para o Caleri, que joga no meio, e o Rodrigo Nestor, inteligentemente dessa vez, entra na área, mantém a bola sob seu domínio, bate com força e empata o jogo. Golaço, golaço. Golaço de linha de passe, golaço de time que tem repertório de construção de jogada, algo que o São Paulo apresentou um pouco no primeiro tempo, mas não tinha apresentado ainda no segundo tempo e parecia que ia sucumbir. 20 minutos do segundo tempo, 10 minutos depois do gol do São Bernardo. Então você tem pouco tempo para reagir. E aí, passa mais tempo ainda, mas muito mais tempo. E o São Paulo fica sem um dos atacantes, porque o Rogério resolve trocar, sai o Luciano, e o São Paulo encontra um gol depois de um lance de bola parada, a bola cai ali na posição da jogada ensaiada, e Pablo Maia faz o gol mais merecido do ano até aqui. Porque esse jogador tem tentado fazer esse gol há 13 rodadas. Desde quando o campeonato começou. E hoje, no jogo mais importante até aqui, ele conseguiu. Um golaço, um chute forte, seco, sem chance para o goleiro. 2-1 estava feito, 37 minutos. Faltavam só 8 para terminar. O que você faz aí? Você administra. Mas o São Paulo tinha campo para ir para cima, o Marquinhos já estava em campo. O Marquinhos que achou que ia entrar na hora que o Rigoni entrou e ficou ali na beira do campo meio desacorçoado, mas você vê que o jogador tá afim, acho que o Rogério sentiu isso também, colocou ele em campo e aí ele faz a jogada praticamente toda individual, entra na área e aos 42 faz 3-1. Você fala, bom, acabou, né? Coloquei lá no Twitter. 3-1 eu disse. Não tinha nem. Eu tinha dito 3-0 durante a tarde. Não esperava o gol do São Bernardo. 3-1 tá bom demais, maravilha. Só que tem o Caleri em campo, né? E se ele estiver na frente do gol e a bola passar por ele, vai ter gol. E aconteceu, toca no Caleri aos 47 minutos do segundo tempo, que é gol, 4-1. O que tem o tempo a ver com isso? Porque se o futebol fosse um esporte onde o relógio parasse, o técnico também poderia usar as estratégias habituais, mas ele ia ter mais tempo para olhar, ia olhar a prancheta com os jogadores, em cada falta ou em cada lateral que acontecesse, ou em cada escanteio, ele ia poder conversar rapidamente com alguém por ali, né? E talvez virar um jogo para 4-1 ou tomar uma virada para 5-4 não fosse algo tão incomum num esporte assim. Só que o futebol, o soccer, ele tem tempo fechado, né? Então você tem aquele tempo determinado para agir e para reagir. E eu acho que isso provoca uma coisa que para mim torna o jogo mais alucinante, mais emocionante até do que desses outros esportes, sem dizer que eles são ruins. O basquete é maravilhoso, o futebol americano é muito legal, todos os outros esportes que o relógio para você ajustar o time e tal. Só que aí você deixa de dormir no ponto. Você olha para o relógio e fala, eu tenho 25 minutos para resolver isso aqui. Como é que eu vou resolver? E não vai parar o tempo quando a bola sair, nem quando tiver falta, nem quando tiver escanteio. Então é nessas horas que o mérito do Rogério, por exemplo, aparece. Porque tem que fazer rapidamente a leitura, encontrar soluções, colocá-las em campo
E aí torcer para que a orientação seja seguida e aquilo dê certo. E deu. E deu. E o São Paulo conseguiu fazer em 27 minutos que não fez em 65. Mesmo tendo mais volume de jogo durante boa parte do primeiro tempo, ainda que no segundo tempo tenha começado abaixo disso. Né? Então, você não pode brincar com o tempo num jogo de futebol de campo. Você tem aquele tempo disponível e tem que fazer acontecer ali. E hoje o Rogério conseguiu fazer acontecer ali, o São Paulo conseguiu fazer acontecer ali. É um detalhe que para mim não quer dizer tecnicamente muita coisa, mas acho que no âmbito da emoção, o relógio num jogo de futebol é um negócio espetacular, deixa a adrenalina mais lá em cima ainda. E olha, para mim, que não dou muita bola para campeonato estadual, foi bem gostoso de ver. Aliás, rapidamente aqui, né? Eu sempre disse, o estadual é treino, é preparação para torneios maiores. Esse treino se encerrou no domingo. A partir de agora é colocação em prática dos métodos que foram treinados. Num estágio primário primeiro. Né? Os estágios secundários, os maiores virão no restante da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E eu acho que o São Paulo está, felizmente, se preparando muito bem. Aquela história de ir aos poucos, ir encontrando o time, encontrando o jeito, encontrando a formação. Finalmente parece que deu certo. Agora é uma questão de administrar esse tempo que tem aí. Não acho que São Paulo é o favorito para ser campeão paulista. O favorito de longe é o Palmeiras, mas ele precisa passar pelo Ituano primeiro, e depois pode ter que encarar o Red Bull Bragantino, e pode ser uma parada muito difícil. E se chegar lá, vai chegar pronto, porque é um time que está junto há praticamente 2 anos. Então não tenhamos ilusões de que a gente vá conseguir chegar numa final, como foi no ano passado, contra esse mesmo time, e conseguir vencer. Mas as coisas estão postas aí. Tem o relógio, são 180 minutos na final. Claro, precisa passar pelo Corinthians primeiro, que não vai ser fácil. E aí tudo pode acontecer. Mas é só para fazer um alerta aí para a torcida São Paulina, para não ficar se iludindo com o Campeonato Paulista, e se terminar vice-campeão ou terminar 4º lugar, tá tudo certo. Tá tudo certo. Você tem um time com base para poder jogar bem o Campeonato Brasileiro também. Mas eu acho que vai dar bom nesse Campeonato Paulista mesmo. Se der que o São Paulo não faça bobagem de parar no resto do ano. Tem que continuar jogando e continuar acelerando e melhorando o seu ritmo. E de boa notícia para encerrar, com os 4-1, o Corinthians fica obrigado a fazer um monte de gols amanhã, e não sei se consegue, na quinta-feira, aliás, né? E aí, se isso acontecer, a disputa semifinal entre os dois, que praticamente está definida que será assim, deve acontecer no Morumbi, o que é um fator de um pouco mais de tranquilidade, entre aspas, para o São Paulo. Tranquilidade, entre aspas, porque ali as coisas têm dado certo. Pode dar errado na próxima vez, mas a tendência é dar certo, como já tem dado outras vezes. Vamos ver onde é que esse time vai chegar. Valeu, gente, obrigado, e continue com a gente aqui, hein? E vamos ver o que acontece nas próximas aí. Valeu!